O que mais me impressionou ali foi a velocidade de resultado, entendeu? Uhum. Porque a gente montou o projeto, questão de um mês, no primeiro mês vocês já estavam com muito cliente para atender, muito trabalho para fazer, e depois nós só continuamos otimizando, Só melhorando. tornando cada vez mais profissional o processo, trazendo mais resultados palpáveis e também resultados que possam ser mensurados, né? Em janeiro de 2020, após mais de um ano aprovado na OAB, finalmente resolvi prestar o juramento lá da OAB, consegui minha carteira de advogado, meu número da OAB. E por que eu demorei tanto para tomar essa atitude? Eu não vi absolutamente nenhum futuro com a advocacia. Já tinha ouvido várias daquelas histórias que contam pra gente, né, que está muito saturado o mercado, que se você balançar uma árvore cai 15 advogados e que você precisa esperar ali 10, 15, 20 anos para começar a ter resultados na advocacia. E eu trabalhava num escritório contábil na época, né? E então completamente fora da minha área de atuação, estava lá desiludido com a vida, com a faculdade, com o serviço, até que um dia eu recebi uma indicação de um cliente para atender, um cliente de um processo, uma defesa rápida, simples, eu já tinha uma experiência com esse tipo de procedimento e foi apenas 3 dias de trabalho, eu consegui concluir, cobrei um salário mínimo. E veja, na época eu ganhava R$ 1.500 para trabalhar um mês inteiro. E nesses 3 dias recebi um salário mínimo à vista ali e aquilo foi incrível. Assim, eu olhei e falei, cara, olha o tamanho da oportunidade, o quanto dinheiro eu estou perdendo por não estar atuando na minha área, já sou formado. E ali foi o momento assim que eu acordei para a vida, né? E com então, diante toda essa emoção, euforia que eu estava, eu comecei a aceitar novas indicações, comecei a atender como advogado mesmo e desejar, né, trabalhar só com isso, porque ainda não era suficiente para atuar como advogado. Eu me juntei com o Dr. Matheus, até porque ele tinha muito mais segurança com relação ao procedimento, já teve mais experiência na área. Mas então, só com as indicações não estava dando certo, não era suficiente. Então a gente precisava de mais uma forma, alguma coisa para ter controle dessa entrada de clientes, dos novos clientes que a gente precisava. E logo em seguida já chegou essa crise mundial que a gente ainda está sofrendo, ainda estamos sendo atingidos por ela, né? E todo o comércio foi fechado, o escritório de contabilidade também foi fechado. Então, naturalmente, reduziu a nossa entrada de cliente e eu, inconformado, continuei a buscar novas estratégias, novas formas de negócio. E aí a resposta que estava na ponta, embaixo do nariz aqui, que era você, né, cara, me passou aí a visão do marketing digital. E aí começou essa história, essa jornada nossa. Bem, como mencionado pelo meu amigo Bruno Ramos, meu nome é Lucas Moraes e meu vislumbre com marketing digital começou lá em 2012. Quando eu já tinha uma agência de marketing aqui na região de Cascavel, onde era focado em mídias televisivas, outdoor, rádio. E naquela época, que era o primórdio do marketing digital, eu já estava vendo o tamanho desse mercado. Foi quando eu decidi me atualizar e me profissionalizar nessa área. Durante esse caminho de 8 anos, né, até hoje, fiz várias especializações, tanto dentro dos sistemas do Facebook, do Google, Instagram também. E em abril, mais ou menos, de 2019, eu decidi parar de trabalhar para as outras empresas e criar a minha própria mentoria para introduzir os empresários, os pequenos e médios empresários ao marketing digital, né? E à medida que o tempo passou, a gente teve aí a questão da pandemia e tudo mais, acabei participando também de vários projetos sociais na região, de retomada de economia local, onde trabalhava com workshop juntamente com a faculdade Unicesumar, órgãos públicos, Fundetec, para auxiliar os empresários a venderem online, né? A entrarem nesse mercado digital. Hoje já faz mais ou menos 1 ano e 7 meses que eu trabalho com consultoria especializada para empresas e eu lembro muito bem que no meio de um dia de trabalho normal você me ligou e falou, Lucas, eu preciso de uma consultoria aqui, eu e meu sócio precisamos de uma consultoria.
E no meio dessa consultoria, quando eu estava te passando os processos, tudo certinho ali, de como que funciona o marketing de atração online, a gente começou a trocar aquela ideia, aquela troca de insight e tudo mais, e começamos a organizar a campanha de atração de clientes para o escritório Ramos e Hagman. Foi um brainstorm, né? Foi uma explosão de ideias ali junto. Foi. Assim que surgiu a Advocacia Inteligente, essa comunidade para troca de insights, troca de ideias, estratégias pro mercado jurídico e para os empreendedores aí do mundo jurídico. O que mais me impressionou ali foi a velocidade de resultado, entendeu? Porque a gente montou o projeto, questão de um mês, no primeiro mês vocês já estavam com muito cliente para atender, muito trabalho para fazer, e depois nós só continuamos otimizando, tornando cada vez mais profissional o processo, trazendo mais resultados palpáveis e também resultados que possam ser mensurados, né? Marketing digital nada mais é do que a arte de atrair pessoas interessadas na sua marca ou produto utilizando a internet. Primeiro você tem que entender que as mídias que dominam o mercado, elas são empresas. Hoje Google, Facebook, Instagram. Então o primeiro passo para você poder trabalhar com marketing digital é você entender como que funciona o sistema dessas empresas, seus algoritmos e suas formas de publicidade. A partir do momento que você entende o processo dessas empresas, você consegue montar uma estratégia de marketing de atração para o seu negócio. O método que nós utilizamos hoje para a Advocacia Inteligente são os 3 Cs do marketing digital: comunicar, conversar e converter. A primeira parte de comunicar nada mais é do que você anunciar para o seu público-alvo que você tem um produto ou serviço que pode solucionar a sua dor ou então fazer ele conquistar um prazer tão desejado na vida dele. No ramo de advocacia, a gente utiliza muito o gatilho mental da dor, que é quando uma pessoa, um cliente, ele está precisando de algum tipo de serviço jurídico, ele tem uma dor, um problema que ele precisa resolver e ele vai no Google pesquisar. Dessa forma, nós nos posicionamos no Google para que no momento que esse cliente, esse lead, esteja pesquisando sobre o assunto, apareça um anúncio da advocacia, do escritório de advocacia para poder atender esse cliente. A parte de conversação, ela já começa no seu anúncio, para gerar interesse para o seu cliente, clicar no seu anúncio e levar para o seu site, página de captura. Dentro da página de captura, do processo de página de captura, nós continuamos a conversação com gatilhos mentais e com CTAs, que são Call to Action, chamadas para ação, para que faça o seu cliente entrar em contato com você, seja por ligação ou pelo próprio WhatsApp, né? Essa conversação ela é rica em gatilhos mentais e também quebras de objeção, além de funcionar como um funil de vendas, fazendo os especuladores que fariam você só perder o seu tempo em atendimento, né, que realmente estão ali só para tirar uma dúvida, que essas dúvidas já sejam esclarecidas logo a primeiro momento. E essa conversação ela se segue até no atendimento pessoal, seja ela por telefone ou pelo próprio WhatsApp, tá? E a parte de conversão, nada mais é um momento em que você finaliza a condução do seu cliente, processo de compra, mostrando qual que é o melhor termo jurídico para isso. E acredito eu que não tenha nenhuma pessoa melhor para explicar como que funciona a conversão de um escritório de advocacia do que você, Bruno. Então, já a conversão, como bem explicado pelo Lucas, é a finalização da condução do cliente, do possível cliente ao processo de compra. E existem várias estratégias para você realizar uma boa conversão, um bom fechamento de contrato, mas de primeira você precisa ter em mente 4 itens. Aplicação de gatilhos mentais, clareza e certezas técnicas sobre o procedimento, demonstração ilustrada dos cenários e postura profissional. Eu não vou ser tão detalhista quanto cada um desses pontos aqui nesse vídeo, mas só para ilustrar para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Com relação a gatilhos mentais, são literalmente gatilhos que você aciona no seu ouvinte, seja por palavras, textos, imagens, etc. Um gatilho muito presente no nosso dia a dia como advogado é o gatilho da autoridade. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo é advogado e já passou pela situação de ser chamado de doutor.
E logo quando eu comecei na advocacia, eu até achava estranho ser chamado de doutor, pois não tenho doutorado, né? Mas a gente tem que entender que na cabeça do cliente, por mais que você não seja de fato uma autoridade naquele assunto, você não saiba todas as nuances daquele assunto que ele precisa, na cabeça dele, por você ser advogado, já ter cursado 5 anos de direito e ter passado na OAB, você já é uma autoridade. Então, a gente tem muito essa visão entre a classe de advogados que sempre, lógico, sempre vai existir alguém que é muito mais foda do que eu em qualquer assunto. Mas, para o cliente, a pessoa que recebe o final desse serviço, ela não sabe disso. Então, para ela, você já é uma autoridade e é muito importante que você entenda isso para saber como funciona a cabeça do seu possível comprador. Mas esse é apenas um dos gatilhos mentais, existem vários e a gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles. Sobre a certeza e clareza técnica do procedimento, já não é nem uma questão de técnica de venda. É uma questão de ética profissional. Nunca venda um serviço para o qual você não está preparado para atender, você não está apto para realizar. E tenha em mente que você precisa saber todas as nuances daquele procedimento, até para explicar para o seu cliente, e tenha muito cuidado para nessa explicação não exagerar no juridiquês. Quando a gente fala em demonstração ilustrada dos cenários, é literalmente o ato de você desenhar para o seu cliente o que está acontecendo. Se é pessoalmente, a gente sempre usa uma folha em branco e durante o atendimento vai coletando os dados e fazendo o desenho desse cenário. E o que é isso? Você tem que mostrar para o seu cliente que existem 2 cenários. Um é onde muito possivelmente ele vai chegar caso não adote as medidas judiciais cabíveis que você está aconselhando. E o cenário número 2 é onde ele pode chegar caso ele adote as medidas que você está aconselhando, que você está mostrando para eles ali na sua consultoria. Quando a gente fala sobre postura profissional, é obrigatória para qualquer advogado que se preze. Se você está em atendimento ao cliente, se você está no fórum, se você está numa audiência, você precisa se vestir como advogado primeiramente, então terno e gravata, e você precisa se portar como advogado, você precisa falar como advogado, mas sempre tendo em mente quem é o seu ouvinte, com quem você está falando. Se é o seu cliente, é muito provável que ele não tenha conhecimento técnico jurídico sobre a questão. Então, repito e friso para você, não exagere com o juridiquês. A gente tem muito esse costume de falar de uma forma muito técnica sobre o assunto jurídico e acaba deixando o nosso cliente com confusão mental mesmo. Existe uma forma correta para fazer isso, tem todo um passo a passo, mas no vídeo de hoje a gente não vai entrar tão a fundo nesse tema. O fato é que o mercado está saturado só para quem faz mais do mesmo. Existe uma técnica de atração e conversão de contatos para escritórios de advocacia e só depende de você. Eu quero que você termine esse vídeo com uma pergunta na sua cabeça. O que você tem feito para tornar a sua advocacia mais inteligente?